Em 1904, estoura a revolta contra a vacina obrigatória. Isso causou uma grande revolta no povo. Alguns reconheceram a evolução da ciência, mas acreditavam que a obrigação tirava da população o direito de liberdade. Então foram às ruas, mas interditados pela polícia com tiros e violências. Por fim, foi derrotada a revolução contra a vacina no Rio de Janeiro. Até que em 1917, os operários das indústrias têxteis entraram em greve e abalaram as fábricas no Rio e em São Paulo. Em 1919, a cidade de São Paulo fica nas mãos dos grevistas e o governador foge para o interior, até que os grevistas e seus patrões fazem um acordo e voltam à normalidade do trabalho. Em 1922, há uma revolta dos tenentes e eles tomam o porte em Copacabana. Em 1923, é apresentada uma lei que visa regulamentar as caixas de aposentadorias e pensões, que serão financiadas pelas empresas e por seus trabalhadores pela União, prometendo aos trabalhadores assistência médica e aposentadoria após alguns anos de trabalho. Em 1930, no Rio de Janeiro, Getúlio Vargas anuncia seu novo decreto, que centralizaria e unificaria as estruturas de saúde, sendo nomeado pela população o pai dos pobres. Em 1932, São Paulo se levanta em armas para combater Getúlio Vargas, exigindo a Constituição prometida em 1930. São Paulo se rende e o governo de Getúlio Vargas planeja a Constituinte para 1934. No governo Vargas, é criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões nos Marítimos e prometido que logo todas as categorias profissionais teriam seus IAPs. Porém, ele decreta que será descontada uma fração mínima do salário, para depois ter direito de aposentar e ter pensões e também de assistência médica. Nisso, os trabalhadores se irritam por ter que pagar contribuições. Mais tarde, Vargas é acusado de tirar o dinheiro da Previdência do Trabalhador e usar para investir em industrialização. Em 1945, é cada vez maior a oposição ao Estado Novo. Mais tarde, Dr. Roberto José relata alguns avanços do sistema de saúde e cita a grande influência dos americanos, que se tornou muito forte durante a guerra e levou o Brasil a adotar o mesmo modelo da saúde. Um modelo baseado em grandes hospitais, médicos de todas as especialidades e grande quantidade de equipamentos. O povo se revolta porque não querem unificar os IAPs, pois reconhecem que há uns melhores e outros piores. A classe dos trabalhadores luta por querer que os IAPs prestem assistência médica a todos os seus associados. É criada a medicina de grupo, que são empresas com a finalidade de prestar serviços médicos para os funcionários, e é formada com o intuito de ter empregados que faltem menos e com a melhor seleção de sua mão de obra. Tropas se movimentam para derrubar Jean Goulart, vice de Jean, e assim se consolidou mais um movimento popular. Então, em 1964, Jean foi derrubado. Nesse período de ditadura, há um movimento da classe trabalhadora que diz que essa política da ditadura e o arroxo salarial está levando a classe operária e a classe média à completa miséria. O governo está sucateando a saúde pública. Serviços que existem há anos estão ficando sem verbas, programas importantes de saneamento básico sendo abandonados, pois esse governo só dá a devida importância para aquilo que pode ser repassado para a iniciativa privada. A saúde pública é um investimento tipicamente estatal, então o governo não dá a devida importância. Afinal, fica aqui o questionamento: a saúde é um bem público ou privado? Há algumas reclamações do povo naquela época que originaram alguns movimentos. Os bairros estavam crescendo rápido demais, sem estruturas, estava faltando tudo: postos de saúde, ônibus, creche. O governo não investia na saúde pública. Em 1978, o povo vai às ruas com o Movimento Popular de Saúde lutarem por postos de saúde, água e abaixo a carecia. Algum tempo depois, é criado o SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, que reúne todos os órgãos do INAMPS, INSP e a administração dos recursos financeiros do sistema passa a ser controlada pelo IAPAS. Entre 1900 a 1930, começou as crises de epidemias no Brasil, onde o governo se posicionou através da criação de leis, como todos os doentes deveriam ficar de quarentena, os pobres seriam expulsos dos centros, as vacinas seriam obrigatórias e iriam fazer a implementação de saneamento básico.
Já em 1930 a 1945, onde Getúlio assume a presidência, são tomadas medidas como uniformizar e unificar as estruturas de saúde, criar aposentadoria e direito à saúde a todos os trabalhadores. Em 1945 a 1964, o governo inaugura a ala de doenças nos hospitais. Porém, nem todos na época tinham as condições de pagar por atendimentos nesses hospitais privados. Getúlio entra na presidência mais uma vez, criando o Ministério da Saúde, que veio para fortalecer as ações da saúde pública, a medicina preventiva. Com a morte de Getúlio, Juscelino Kubitschek assumiu o cargo, onde sua presidência, os IAPs criaram mais hospitais, dando o direito do acesso à saúde para todos os trabalhadores. Em 1964 a 1988, os serviços de saúde ficaram sem verbas e o êxodo rural estava trazendo a população pobre para a cidade, onde havia um aumento de doenças. Assim, o governo unifica todos os sistemas previdenciários em um sistema único chamado de INPS, Instituto Nacional de Previdência Social, trazendo aposentadoria, assistência médica e pensões para os trabalhadores do Brasil. Construíram hospitais particulares, onde os trabalhadores inscritos na Previdência Social teriam o direito de ser atendidos, assim como a massa de homens do campo também tinha o direito à aposentadoria e saúde. Já em 1988 a 2006, teve a criação do SUS, onde a saúde é um direito de todos. O Ministério de Saúde criou o Programa de Saúde da Família, onde prestaram atendimento a domicílio às famílias necessitadas. Após 20 anos, o SUS faz parte da vida de todos. Houveram muitas dificuldades em relação ao baixo orçamento que o governo oferecia, porém, atenderam grande parte da população em relação aos outros hospitais privados. É notório como, desde o passado, o mundo gira em torno do lucro, mesmo se tratando da saúde da população. A mercantilização das empresas de saúde é visível e maléfico. Quando a função deveria ser cuidar da sociedade, essas empresas privadas pensam apenas no ganho. Um exemplo disso é a discussão sobre a privatização do SUS, que descategoriza toda a função dele. Tudo isso apenas para a mercantilização do sistema público, que por sinal não é difícil de ser corrompido. A necessidade de romper com as relações públicas-privadas são grandes. O atual presidente Jair Bolsonaro, junto ao ministro da Economia Paulo Guedes, propôs no dia 27 de outubro de 2020 assinar um decreto que permitiria parceria com os sistemas de saúde privadas, que daria direito à iniciativa privada para comandar, construir e modernizar as UBSs, unidades básicas de saúde localizadas nos bairros, que são a base do início dos atendimentos das pessoas que buscam por uma assistência, como consultas, dentistas, vacinas e remédios. E essa ideia foi proposta por um ministro da Economia junto a um presidente, e quem realmente é o responsável pela administração do SUS é o Ministério da Saúde, que nem ao menos foi citado no decreto. E então fica a pergunta: qual seria o interesse em privatizar o SUS? Em outros países, o investimento público para o crescimento econômico tem sido adotado, enquanto no Brasil só acontece ao contrário, e isso explica muito sobre nossa crise.